Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Aqui o podcast Grandes Encontros com Laércio Bueno, sou advogado. E hoje nós vamos estar entrevistando aqui duas personalidades do direito de família, né? Direito de família que abrange tantos assuntos palpitantes e intrigantes como guarda de menores, divórcio, alienação parental, enfim, toda a celeuma das brigas de família, né? Nosso programa aqui não é o do Ratinho, né? Não vamos falar de DNA, mas vamos tratar sobre o direito de família de uma forma interessante. Estão aqui conosco hoje para serem entrevistadas a doutora Marcela Furst, advogada especialista em direito de família, conselheira seccional da OAB-DF, membro consultora da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal da OAB e diretora do IBDFAM. IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Já a nossa segunda entrevistada é a doutora Miriam Mendes, Miriam com Y, né? Advogada especialista em Direito de Família, vice-presidente da OAB Águas Claras, vice-presidente do IBDFAM, conselheira suplente do Conselho do Idoso, ex-conselheira da OAB-DF, ex-presidente da 10ª turma do Tribunal de Ética da OAB. Vamos começar aqui por ordem alfabética. Primeiramente, seja bem-vinda, doutora Marcela Furst. Obrigada, doutor Bueno. É um prazer estar aqui na presença da minha querida amiga, doutora Miriam. E assim, eu espero que a gente consiga trazer muitas novidades e reflexões para o nosso público. Muito bem, e agora conosco, para sua saudação inicial, a doutora Miriam Mendes. Bom, queria saudar todos que nos ouvem, agradecer ao doutor Bueno por essa rica oportunidade de a gente estar conversando e, como o doutor mesmo falou, de temas tão palpitantes que é o direito de família. Está aqui com a doutora Marcela, estou no meio de amigos, estou me sentindo bem à vontade. Espero estar contribuindo um pouquinho aqui para o nosso diálogo. Muito bem, é outro prazer estar com vocês aqui. E vamos começar com a primeira pergunta. A doutora Marcela responde primeiro, a Miriam depois, e a gente vai tocando, né? Quando crianças, vocês queriam ser médicas ou dentistas? Quando e onde vocês se formaram e por que escolheram o direito de família? Olha, eu nunca quis ser médica nem dentista. Houve uma época que eu quis jogadora de futebol, vou assumir. Só que era uma época... E naquele tempo era um tabu, né? Exatamente, foi por isso que eu desisti. A verdade é essa, eu fiquei muito triste para o futebol feminino, não tinha aulinha, não tinha escolinha, né? Eu fiquei muito chateada, falei, então... Eu quero ser advogada. Eu gosto do direito, eu gostava muito de ver aqueles filmes que tinha assim, né, advogados debatendo. E aí, quando eu me formei, eu fiz o curso na Unip, e quando eu me formei, na verdade, o direito de família, ele me escolheu. Mas só um parênteses bem rápido. Vou te fazer uma pergunta que a Rádio Justiça nunca te fez. Você ia ser zagueiro ou atacante? Eu ia ser atacante. Muito bem. Eu corria bastante, fazia bastante gol, jogava muito, tinha chuteira, bola de futebol, camisa de time, mas me decepcionei, larguei tudo, nem futebol, mas eu gosto de assistir por causa disso. As mulheres me entenderão. E você se formou aonde? Na Unip. E escolheu o direito de família por quê? Na verdade, eu digo que o direito de família me escolheu. Porque quando a gente começa ali no direito, jovem advogado, a gente acaba sendo um pouco clínico geral, pegando de tudo, o que aparece, Verdade. A gente precisa de pagar as contas, a gente precisa de se encontrar. Eu digo que a gente vai se encontrando. E aí foi surgindo demandas de família, demandas de família, demandas de família. Eu fui gostando, eu fui me apaixonando, eu falei, gente, eu tô gostando disso. E eu falei, vou me aprofundar, porque as pessoas acham que o direito de família é fácil, é só um divórcio, é só uns alimentos, e não é. Tem muitas questões muito complexas, a gente lida com muitas emoções, com muitos detalhes de vida e família das pessoas. E eu falei, vou focar no direito das famílias, vou ficar estudando, me especializando, e aí foi quando o direito de família me escolheu. E como a gente conversava antes da gravação, além de tudo isso que você falou, ainda tem as birras, né? Dos herdeiros, né? Mas, enfim... E você, Miriam? Você queria ser médica, dentista, jogadora de futebol? Não, na verdade, eu queria ser jornalista, doutor Bueno. Eu gosto de falar só um pouquinho, para não dizer o contrário. Eu queria muito ser jornalista. E meu pai é militar. Nós fomos para Mato Grosso e eu estava com essa ideia super fixa de ser jornalista. Você foi para Cuiabá ou Rondonópolis? Não, eu fui para uma cidade chamada Barra do Garças. Conheço. Né? Ali tem o Rio Araguaia, tem um período, né, que aparece areia, enfim, vai muitos visitantes. E nós ficamos por lá por 3 anos. E eu estava com essa ideia. Então, quando eu voltei para Brasília,
já estava quase perto do vestibular. Só que eu confesso, uma cidade interior, estava mais defasada a questão de estudo, fui me preparar, e aí eu fui fazer direito como uma das opções. Não tinha passado como primeira opção, passei para segunda, para ciência da educação, porque eu queria mesmo. Eu falei, vou ser jornalista, mas chegando aqui eu falei, não, comecei a mudar de áreas. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu fiz direito na birra. Eu tinha viajado, meu irmão passou mal e me falaram, de uma vaga para direito, você quer fazer direito? Agora você me fez lembrar de duas coisas. Eu era funcionário do Banco do Brasil e eu fui à Barra do Garça, na inauguração da agência lá, porque na época era a inauguração da 1000ª agência do Banco do Brasil. Era uma data histórica para o Banco do Brasil, né? E a questão da birra, né? Eu também, por trabalhar no Banco do Brasil, eu queria fazer psicologia, mas psicologia só tinha de manhã, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu morava. E aí eu fui fazer direito, porque não dava para fazer psicologia. Olha. E aí eu falei, não, então vou fazer direito, né? Minha vontade era sempre jornalista. Quando cheguei aqui, que o negócio mudou. Falei, vou fazer pressão vestibular, vou fazendo cursinho. Acabou que passei para direito, viajei. Meu irmão passou mal no período que eu estava viajando. Eu falo que Deus faz coisas que a gente não consegue entender. Eu voltei com a minha mãe, quando recebi essa ligação dizendo que surgiu uma vaga no IESB, que foi onde eu formei. Você quer? Minha mãe falou, você vai? Eu falei, mãe, eu não quero direito. Eu comecei a chorar. Eu tinha 17 anos. E realmente eu me apaixonei. Porque até a coordenadora na época falou, faz um semestre, se você não gostar, é mais fácil você mudar de curso do que fazer o contrário, de sair de um outro curso e ir para direito. As vagas são mais limitadas. Então tenta, se você gostar. E realmente me apaixonei. Gostei muito, muito, muito de estar atuando na área do direito, né? De estar trabalhando nessa área. E depois, como que você caminha para o direito de família? Também foi igual a doutora Marcela falou. O direito de família escolhe a gente. Na faculdade eu fiz o tempo todo meus estágios, que eu fiz na Defensoria, Ministério Público, para criminal. Eu queria atuar mais especificamente no Tribunal de Júri. Eu estava achando que ia arrebentar, sair da faculdade, só que a realidade do jovem advogado é muito diferente. Você não tem como ficar escolhendo. E começou a chegar para mim pais que queriam guarda dos filhos. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu comecei com um olhar humano que o direito de família tem. De você ver uma família doendo, passando por problemas, e realmente aquilo começou a tocar muito meu coração. Eu falei, poxa, eu posso fazer diferença profissionalmente e na vida de alguém. E aí foi quando eu comecei a estudar mais e me aprofundar, e estou até agora na área de direito de família, e já se vão quase 16 anos já nessa área. Essa segunda pergunta pode parecer uma coisa boba, mas ela tem um sentido. Há 2 semanas atrás eu estive no Fórum de Santo Antônio Descoberto para verificar um processo meu que não mandava de uma revogação de uma prisão preventiva. E ao chegar lá, o rapaz do cartório me informou que eles não tinham me habilitado no processo com a procuração, apesar de já fazerem 10 dias, porque eu não fui lá conversar com o juiz. Eu falei, mas isso é o direito goiano? Porque em lugar nenhum está escrito isso, né? Então a pergunta aqui é essa, mais ou menos nesse sentido. Processualmente falando, a ação de divórcio, ela anda mais rápido no DF ou em Goiás? A impressão que eu tenho é que é no DF. Por inúmeras situações. É claro que, assim, tem as regiões do Goiás, né? Uhum. Tem a capital e tem aquelas regiões que, assim, são um pouco mais difíceis ainda do que a capital. Mas falando em capital, a própria capital, além de ser bastante lento, as custas são altíssimas. Todo mundo reclama tanto do sistema processual. As custas de Goiás, eu acho que são as maiores do Brasil, né? Exatamente. É uma coisa de louco. Exatamente. E isso acaba, o quê? Trazendo dificuldade de acesso ao judiciário. É o cerceamento do direito, né? Exatamente. E também o andamento normal do processo. Acaba que, assim, eu acho que um número muito grande de processos está realmente dificultando que o andamento seja célere. É isso mesmo, Miriam? Com certeza. A gente fala pela experiência, né? E também tem que levar em consideração que, realmente, você está falando de cidades menores. E que, às vezes, o volume é muito grande, às vezes só tem uma vara de família. E aqui nós temos um psicossocial muito melhor.
né? Não estou desmerecendo, mas é Sem verdade. contar que aqui no entorno tem juiz que vai na comarca, que aqui nós chamamos de circunscrição, uma vez por semana. Exato. E dando Porque ele conta de atende várias comarcas. Não, várias comarcas, vários processos, porque ele atende tanto penal, criminal, Cível, família. tudo. Então, fica muito pesado. Então, realmente, às vezes acaba que um processo na área de família, ele acaba que aqui, às vezes, quando tem um acordo, geralmente, pela minha experiência, eu acho que a doutora Marcela também, não sei como ela pode falar, mas que eu vejo, quando se tem acordo, leva aí uns 2, 3 meses no máximo. Lá, mesmo com acordo, demora muito mais. Você tem que ficar realmente conversando, despachando no gabinete para tentar apressar, porque senão o negócio não anda. Então, de fato, as custas são mais altas lá e não tem, muitas vezes, a estrutura que nós temos aqui, que nós não podemos dizer que nós somos agraciados aqui no Distrito Federal. Marcela, no divórcio litigioso, a guarda das crianças é mais fácil de resolver que a partilha de bens? Olha, depende. Na verdade, eu sempre falo e passo a orientação de que sejam 2 processos distintos, né? Um processo para o divórcio com partilha de bens e um processo para a guarda. Não é o ideal que nós misturamos tudo, porque acaba que um pode atrapalhar o outro. Às vezes a gente está esperando um documento de partilha e aí, por isso, uma decisão referente à guarda provisória, por exemplo, demora por causa disso. Ou sai essa decisão provisória e acaba atrapalhando o andamento da questão da partilha. Então, a primeira dica que eu dou, 2 processos distintos. E aí, infelizmente, doutor Bueno, quando a gente está tratando de um divórcio litigioso mesmo, com fortes emoções, mágoas, são 2 partes, tanto guarda dos filhos como a partilha de bens, que tem dificuldade. Primeiro, porque eles querem brigar muito por essa questão patrimonial. Embora o regime de comunhão parcial de bens seja aquele comum, em que o esforço é presumido, um sempre quer falar, eu comprei sozinho o carro, ou eu paguei quase todas as parcelas, por que eu tenho que dar metade para ele? Mas, ao mesmo tempo... A reforma da casa, né? As benfeitorias. Isso. Que loucura, né? Não, isso é perfeito, porque muitas vezes eles casam, eles vão morar na casa da sogra, então, assim, não tem direito a partilhar aquela casa, mas tem direito a partilhar as benfeitorias e o que valorizou aquele imóvel. Aí, geralmente, a filha, né, daquela mãe que emprestou a casa não quer, acha que não, a gente não deixou de pagar aluguel, ou seja, a gente deixou de gastar, então, na verdade, ele acabou usufruindo disso. E não, o direito determina que sim, cabe essa indenização por essas benfeitorias e valorização. Esse é um ponto, assim, que foi perfeito você ter trazido. Mas eu falo que quando também tem muita mágoa e muita raiva, a questão da guarda, infelizmente, muitos pais querem misturar com a questão dos filhos, de falar, o filho é meu, eu vou cuidar do filho, porque eu tenho mais condições, às vezes teve uma traição, você traiu, você despedaçou nossa família porque você quis, agora você não vai ver os nossos filhos, então acaba que assim, hoje... A lei é muito clara, tanto para a questão da partilha de bens, quanto para a questão da guarda. A guarda compartilhada hoje é regra, né? Só que ainda assim, as pessoas querem debater os detalhes ou tentar trazer detalhes diferentes para dizer que não, é uma guarda compartilhada ou então que não, aquele bem não vai ser partilhado porque foi adquirido com um valor X antes do casamento, né? Então as pessoas acabam se apegando a detalhes, tentando convencer o juiz, né, do contrário ali da lei, que é o objetivo, mas aí acaba que os 2 casos, quando tem muita emoção, muita mágoa, realmente fica difícil. E aí, Miriam? Eu vou mais longe, sabe, doutor Bueno, do que a doutora Marcela falou, que a gente percebe o seguinte, você vê briga, às vezes, até por causa de panela. Eu já presenciei isso. Sim, talheres. Não, já tive que ir num caso que eu tive na casa, porque eles queriam dividir panela, toalha de mesa, as coisas que você fala assim, gente, mas enfim. Eu acho que ainda a questão da guarda às vezes é mais complicado, porque eu já vi psicólogos falando. O divórcio, ele passa pelas mesmas fases do luto. Exatamente as mesmas fases. Você começa a fase da raiva, depois vem a fase da aceitação. Então, você pegar um casal na fase da raiva, no iniciozinho do divórcio, muitas das vezes eles inconscientemente, não é porque às vezes querem, mas eles usam aquela criança como uma forma de punir o outro.
E aí começa, às vezes eu não vejo nem a briga, tanto na partilha, sabe, Marcela? Não vejo. Porque às vezes não são tantos bens, você consegue na partilha, mas eu vejo o problema na guarda, porque você atrasou 10 minutos para me entregar um menino naquele dia. E não foi esse o É combinado. uma falta de respeito. 10 minutos. Sabe? E você vê às vezes, não, mas ele não tá comprando a roupa para criança, eu tenho que botar a roupa e levar para o pai. Aí o pai fala, não, mas a mãe, ela não tá trazendo para cá, então ela que cuide da roupa. Ô Miriam, agora você me deu uma ideia para mim passar para o IBDFAN. Um projeto de lei que o divórcio litigioso só pode ser proposto depois de 1 ano da separação. E o consensual imediatamente, né? Porque... Não, as partes não... Infelizmente, doutor Bueno, fala porque nós, até como advogados, uma coisa que a gente também tem que se preparar. Porque quando entram no nosso escritório, às vezes as partes não estão preparadas para um acordo. E eu vou falar, e isso é muito sério, porque interfere em tudo. Porque depois, mas o advogado é culpado que não teve acordo. Não, mas as partes não estavam preparadas. Sem contar que às vezes vai falar que você está puxando para o marido ou para a mulher. Exatamente, mas porque né? eles ainda não estão preparados. E você tentar explicar isso para o seu cliente, fazer essa conscientização, não é uma coisa fácil. É porque tem um divórcio processual, mas não tem um divórcio emocional. E isso que você falou, doutor Bueno, assim, a lei evoluiu, né? Desde a emenda constitucional 66, agora o divórcio ele é direto. Houve uma época que você tinha que estar 2 anos separados, aí depois, não, só 1 ano. Mas, então assim... houve um entendimento de que, olha, não, as pessoas não são obrigadas a ficar com o que elas não gostam. Eu vejo que há outros mecanismos para isso, como, por exemplo, o estímulo à mediação, que pode suspender o processo para eles fazerem uma mediação, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento até de coparentalidade, porque aí eles vão entender como separar a conjugalidade da parentalidade e passar a debater só a questão dos filhos e parar de debater a questão do casamento. E muitos dos casais, eu já peguei casal que você vê nitidamente que eles se gostavam e às vezes por uma questão de maturidade de um e do outro, de um diálogo e às vezes até de um acompanhamento, às vezes de um terapeuta familiar. Então eu chego e falo, eu quero o divórcio, mas na verdade eles não estavam querendo, eles estavam precisando de ajustes. Que às vezes um terapeuta, uma boa terapia, talvez tem casos que realmente é difícil, não vai ter mais jeito. Mas tem casos que às vezes um terapeuta vai funcionar muito melhor e vai às vezes ajudar esse casal. Eu já tive casos assim, já estava marcado e você já está vendo que o casal, né, se gosta. E eu tô vendo a minha cliente fugindo de mim no dia da audiência. Falei, uai, no dia da audiência a cliente fugindo. Quando eu cheguei na audiência, ela, não, mas é porque a gente voltou. Eu falei, mas custava ter me avisado antes da audiência que você tinha voltado? Porque eu fico feliz, eu torço. Se vocês se gostam, tem como, ainda mais quando tem criança envolvida, quem não quer uma família estruturada, bem para todo mundo, né? Então, acho que esse é o caminho. Às vezes, um bom terapeuta, esperar um tempo. A gente tem escola de pais, podia botar pro homem e pra mulher, os ex-cônjuges, uma terapia ali por um tempo, para ver se se acertava. E eu tenho um caso também de a cliente que a gente fez o divórcio bem litigioso, bem pesado. 2 anos depois, eles casaram novamente. Eles casaram. Entre eles. Eles resolveram se casar de novo. Que coisa, hein? Então, continuando aqui, a guarda compartilhada de adolescentes acaba deixando os filhos muito soltos ou os pais muito irresponsáveis? Não, eu vejo que não. Eu vejo que a guarda compartilhada acaba por trazer, assim, essa coparentalidade, como eu até falei antes. É que os 2 pais, eles são responsáveis pelas tomadas de decisões e responsabilidade desses filhos. Então, assim, esses adolescentes, né, eles têm que acabar fazendo o que os 2 pais decidiram. Mas eu costumo até... Vamos evoluir, né, amiga? Eu acho que se trata de um adolescente... Os 2 pais têm que conversar com esse adolescente e os 3 têm que tomar uma decisão. Muitas vezes, porque assim, os pais querem mudar ele de escola, mas ele não quer mudar de escola e ele pode ficar revoltado, ele pode brigar. Então, por que eles não sentam enquanto família e decidem? Olha, para qual escola vamos? É uma questão financeira, é uma questão de aprendizado. Então, assim, vamos tomar uma tomada de decisão em conjunto. Isso tira a responsabilidade dos pais? Não, isso traz realmente que quando o adolescente, os filhos, eles também se tornam participativos dentro da estrutura familiar, evita até que haja tanto conflito entre os genitores. Porque muitas vezes o pai, eu quero uma escola católica. Aí a mãe, eu quero uma escola
que seja agnóstica. Aí o filho vem e fala assim, não, gente, mas eu quero uma escola mesmo, diferente, né? Então, muitas vezes os pais estão brigando por uma tomada de decisão que ninguém perguntou para o adolescente, nesse caso, quando se trata de adolescente. Mas a gente sempre lembra que, assim, a guarda compartilhada, para mim, é essencial, porque, além de levar responsabilidade para ambos os genitores, acaba trazendo um papel, assim, de reflexão entre os dois, e não que seja só impositivo do lado de um dos genitores. Eu ainda hoje fui encostado na porta do shopping, do Águas Claras Shopping. A pessoa me perguntou assim, eu sou avó, a minha neta mora comigo, porque a mãe dela faleceu. Mas o pai dela, quando a minha esposa faleceu, a minha filha faleceu, ele foi lá em casa, que ele já era separado dela, pegou uns papéis, e ele que recebe a pensão da minha neta, e ele não aceita que eu coloquei a minha neta no objetivo, que ele fala que eu estou gastando muito. Mas eu estou gastando o dinheiro da pensão da minha filha, que trabalhava na Fundação Educacional, e não o dinheiro dele, né? Então é aquilo da conciliação, da mediação, né? Do direito sistêmico, enfim, né? De todos esses detalhes, né? Mas, Miriam, sobre essa guarda compartilhada, o que você acha? Não, primeiro que as pessoas têm que entender o seguinte, além do que a gente está falando, que guarda compartilhada, ela não está falando que você vai compartilhar, que as pessoas, a gente precisa tirar essa visão de que tem que compartilhar ao mesmo tempo, as mesmas coisas, não. Quando a gente fala de guarda compartilhada, doutor Bani, a gente está falando de compartilhar entre os genitores, pai e mãe, direitos e deveres. Responsabilidades com aquela criança, com aquele adolescente. Então, lógico, sempre vai ficar um que vai ter um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Mas a ideia da guarda compartilhada, de quando foi realizada a lei, é que, por exemplo, antes, a mãe acabava ficando com a criança, o pai, que geralmente, que é a verdade, geralmente o lar de referência, a maior parte das vezes é da mãe. Só que acontecia que o pai não conseguia, às vezes, ter acesso a nenhuma informação. Por quê? Tá dizendo que a guarda é da mãe. E a guarda compartilhada veio dizer, não, os dois têm direitos e deveres com relação a esse menor, esse adolescente, justamente para esse adolescente poder ter um amparo dos dois, que é o ideal, de ter um pai e uma mãe presente. É muito mais que financeiro, é muito mais do que compartilhar tempo. Miriam, você me fez lembrar de uma questão, nem sei se é feminismo ou machismo isso. Eu já vi uma cliente minha falar assim, olha, você tem que vir pegar a criança às 8 horas. Você chegar às 8h15, eu estou indo para o clube e vou levar a criança. Mas aí, essa que é a ideia que o povo pensa compartilhar. Não, está marcado na lei, então é rígido. Não é, nós não estamos trabalhando com uma ciência exata, nós estamos lidando com vidas. Né? Então, não é uma coisa, se eu atrasar 10 minutos, nossa, o meu mundo caiu. Lógico, o juiz ali, no acordo, enfim, vão colocar horários e tudo, para que possa ter uma certa harmonia, ou para que as pessoas possam se organizar. Mas se você atrasar 10, 15 minutos, não vai influenciar nada na vida daquela criança, daquele adolescente. O importante é que ele tenha um pai e uma mãe que estão ali. Olha, se ele precisar, eu posso contar com a minha mãe e posso contar com o meu pai. Mas que tenha mais bom importante. senso, né? É o bom senso. É o bom senso. Nós estamos, como eu falei, gente, são vidas que daqui a pouco, o que vai ficar para essa criança, para esse adolescente? Né? De uma memória de pais e mães, de um pai distante, muitas vezes, porque essa rigidez da mãe, se você atrasar 15 minutos, você não vê mais. E de um pai que muitas vezes, então também não pego, porque se a mãe não põe a roupa também eu não vou, porque eu não vou comprar, porque eu já dou a pensão. E a guarda compartilhada é muito mais do que isso, né? Então, assim, que os pais possam refletir isso. Se separou da esposa, não da criança, não daquele adolescente. Né? Mas eu quero aproveitar o seu exemplo, doutor Bueno, para dizer que existe, inclusive, possibilidade também de guarda compartilhada entre genitores e terceiros. Terceiros é quem? Família extensa, geralmente os avós ou tios. Madrinha, né? Madrinha. Como no seu caso, você explicou, a filha daquela senhora morreu. Então, assim, é um direito da criança e do adolescente ter convívio familiar com toda a sua família. Então, porque a mãe morreu, não tem mais aquele contato com a família materna? Não. Então, questão de convivência e tudo mais. E a questão da guarda é possível? Nesse seu caso específico,
é a avó quem está cuidando dessa criança, assim, fisicamente. Então, ela pode ter uma guarda compartilhada também com Com o esse pai. genitor, para quê? Para que eles possam debater qual é a educação, saúde. O pai, ele é o principal. Ele, teoricamente, automaticamente, a guarda é passada para ele. Mas se nesse caso específico, essa avó tem ali também o cuidado, leva para a escola, leva para os médicos, tem aquele cuidado de fato com aquela criança, há essa possibilidade. Certo. Agora vamos entrar num assunto que confesso que na minha época de faculdade não existia esse tema. Vocês formaram em que ano? 2010. Meu 2002. Provavelmente a Miriam também não deve ter estudado esse assunto. Eu não sei a Marcela. Guarda de animais. Vocês estudaram isso na faculdade? Não, Isso não. A atualização foi depois, né? bem depois, né? O que vocês acham dessa questão da... Você acredita que teve um casal que chegou para divorciar, acertar a partilha de bens, acertar a guarda dos filhos, aí não separaram por causa do animal, um cachorro, né? Como que vocês veem essa questão da guarda dos animais? Olha, eu vejo com ótimos olhos, tá? É porque assim, a gente tem que explicar, né? Porque se você falar assim para um leigo ou uma pessoa que talvez Quem não cria animal não tem o amor, né? Exatamente. Não tem noção, né? Exatamente. Só que o número de filhos nas famílias diminuiu consideravelmente ao longo dos anos. Filhos únicos na sua maioria, ou sem filhos. Então, vários casais, especialmente os mais jovens, eles acabam pegando aquele cachorrinho. E depois do pra Covid também, né, Marcelo? por causa Muitos do isolamento, É. as pessoas ficaram muito ali isoladas, então elas acabaram adotando animais e tudo. Então, eles veem esses cachorros ou gatos, até passarinho, como se filhos fossem. E aí você fala assim, mas então não vai tratar de guarda, não vai tratar de pensão alimentícia. Primeiro, às vezes a gente fala de guarda e pensão alimentícia por ser uma forma mais fácil de falar. Mas o STJ, né, ele já determinou que não se trata de pensão alimentícia. A gente não vai utilizar da lei de alimentos. A gente vai colocar ali, naquele divórcio, uma divisão de custos ou uma divisão de despesas, né? Essa vai ser a nomenclatura correta. A questão da guarda é a questão de serem tutores que vão compartilhar aqueles cuidados, né? Então, assim, a gente também não vai utilizar a guarda, mas se quiser utilizar, gente, não tem problema, tendo efetividade, né? Geralmente, isso é feito na vara de família quando é junto com o divórcio. Se já passou o divórcio e depois quer discutir isso, é na vara civil, entendeu? Então, assim, é uma reparação, é uma divisão de despesas, de também responsabilidades. Então, assim, existe a família multiespécie, que são aqueles entre os humanos, tem os laços realmente afetivos com os animais. Então, eu costumo dizer, quem não tem animais, não está te incomodando, mas quem tem, quer decidir isso, quer resolver, deixa. Fala, Miriam. Até porque o ministro Salomão, no STJ, ele falou que considera o animal, ele não é uma coisa, não é um gente, não é humano, é como uma terceira espécie. Justamente por causa disso, a gente pega carinho, gente, não tem como. E o bichinho tem despesa, sim. Gente, vacina é caro, veterinário é caro, ração, uma ração boa. Você não paga menos de R$200 uma ração boa. Eu tenho um amigo meu aposentado do Banco do Brasil que ele fala assim, poxa, o meu filho eu levo no SUS e resolvo. Agora o cachorro eu tenho que pagar particular. Exatamente. Gente, e é muito... Quem tem animal sabe. Além da questão do amor que você tem, pega amor, pega carinho. A gente sabe o bem que um bichinho de estimação traz pra gente, quando a gente tem. Então, e as despesas? Aí acontece no divórcio, tá? Mas aquele que ficou com o bichinho vai ficar com a despesa todinha do animal, sendo que às vezes foram os dois que decidiram ter um cachorro, ou ter um gato, ou ter um passarinho, seja o que for, que bicho. Mas os dois decidiram. Aí um vai ficar com toda a despesa daquele animal, que não é pouca, né? Então, eu vejo também com meus olhos, né? Assim, eu acho que tem que dividir, sim. E ainda mais se o outro que não tá com o bichinho gosta do bichinho, poxa, vai perder o acesso. E o bichinho pega amor. E o bichinho sente falta. Gente, cachorro entra em depressão e fica doente porque ele sente saudade. Né? A gente pensando que o bichinho, né? Assim, não tem nada a ver. Gente, tem. Você tá lidando com um bichinho que tem saudade, ele se apega. Então, a gente tem que olhar mesmo, né? Com um olhar diferenciado para os bichinhos, para os animais. Eu tenho um cachorro lá em casa que se ele ficar sozinho, é um shih tzu, né? Se ele ficar sozinho, o protesto dele é ir no banheiro fazer xixi. Oh, gente. É o protesto dele. Para mostrar que ele não gostou.
E quando a gente chega, ele pega um bichinho na boca para dizer que Tá está feliz, é que tá feliz, feliz, né? né? E quer partilhar ali. Agora, uma outra situação, partilha de dívidas, né? Às vezes o casal separa, muito endividado. Às vezes os dois faziam dívidas, às vezes tinha um que era mais gastador contumaz e tal. Como a pessoa assumir isso se só um trabalha na casa? Olha, tá vendo? É sempre assim, né? Quando o pessoal chega para divorciar, aí eles falam, olha, os nossos bens são esse, esse, esse. Nunca fala. Nunca fala da das dívida. Incrível. E aí a gente pergunta, mas tem dívidas também? E aí eu sempre puxo pela questão do regime mais comum, que é o regime de comunhão parcial de bens, em que você partilha tudo, ônus e bônus. Então, você também divide as dívidas. E é como eu até falei no início, é presumido o esforço. Então, se você adquiriu, né? Só eu que trabalhava, só eu que pagava, não importa. Vai ser partilhado. Inclusive a dívida? Inclusive a dívida. Assim, você vai pagar, você vai vender aquele imóvel para pagar a sua parte da dívida, você vai tentar fazer uma compensação ali com relação a essas dívidas. Aí só que vamos lá, né? Como o doutor Bueno colocou. Às vezes ele é muito gastador contumaz. Então vamos lá. A gente tem que ver se há uma infidelidade financeira dentro desse relacionamento. Esse gastador contumaz, ele é claro com o seu companheiro, com a sua esposa, de que, olha, sou gastador contumaz, e ela vai fazer o quê? Tá querendo comprar aquele tênis de R$ 3.000, tudo bem. Tá querendo comprar aquela xícara de 300, tá tudo bem. Ela tem a consciência e está assumindo esse risco, mas em grande maioria nós sabemos que há uma infidelidade, que as pessoas escondem as dívidas, os empréstimos, as contas, as compras inúteis, né, assim, que não são as necessidades da família. E aí é que a gente tem que ver quando se trata de algo contumaz, de dívidas altíssimas, em que o outro não contraiu, não tinha conhecimento, ele pode ser isento disso por realmente não ter o conhecimento. E é importante ressaltar também que essa questão das dívidas, porque realmente, quando chega no escritório, ninguém fala de dívida. Ou muitas vezes, quando eles falam de dívida, eles falam, não, olha, essas dívidas aqui são em prol da família. Então, teoricamente, né, a gente não foi em prol da família, então vamos ter que repartir. Só que o outro sequer sabia que ele fez essa dívida em prol da família. Ele faz porque se for em prol da família, é dividido. Então, o advogado tem que ter muito cuidado ali, analisar essas dívidas aqui. Realmente foi em prol da família ou porque ele estava por trás, escondendo e gastando coisas para ele? Ou para amante? Né? E tá querendo botar que foi em prol da família para a outra pessoa lá também ter que arcar. Então tem essa diferenciação, porque se não for prol da família, essa dívida não vai ser partilhada, né? Então tem que ter esse olhar, saber se foi ou não foi. Você tá só jogando pro outro poder assumir, às vezes, uma culpa, um custo que não é dele. Mas para ficar mais claro para o nosso telespectador, no caso, vamos supor, o marido trabalha, a mulher não trabalha. Né? Eu pergunto, é justo dividir 50% da dívida para cada um? Pois é, doutor. É uma casca de banana, né? E assim, a gente tem que analisar o que está no nosso Código Civil. Se o regime de casamento que foi escolhido foi comunhão parcial. Foi parcial, né? Então, os dois vão ter que assumir os ônus e os bônus da escolha do regime de casamento. Por isso que eu falo, é bom escolher antes um advogado, antes de casar, para você saber o que você quer. Até por isso, a minha ideia, eu quero trabalhar? Quero ser uma dona de casa? Quero. Tá tudo certo. Mas saiba os riscos, os ônus e os bônus das suas escolhas, dali para frente. Porque a gente também tem que esclarecer, doutor Bueno, que inúmeras são as situações em que por uma questão cultural, estrutural ainda, né, assim, que é de um regime machista, né, que muito se evoluiu, mas a mulher sempre foi a cuidadora, é quem vai ficar em casa cuidando dos filhos. Então, muitas vezes, eles fazem um combinado, o marido fala, eu vou trabalhar e você vai ficar em casa cuidando dos filhos. Ou seja, ele só consegue trabalhar, doutor Bueno, porque ela está em casa, lavando a roupa dele, cuidando dos filhos, levando os filhos para a escola. Então, ela, de certa forma, com o seu trabalho doméstico, ajudou com que ele trabalhasse e levasse a renda. Se aperfeiçoar, subir na carreira, foi porque tinha uma mulher dando todo o suporte. Exatamente. Né? Qual o comportamento do advogado quando se depara com uma alienação parental
exacerbada? Olha, doutor Bueno, a gente estava falando muito dessa questão no início, que eu até falei, né, de a gente procurar, às vezes, um psicólogo, né, as partes. E o que acontece? Às vezes a pessoa faz, como eu volto a repetir, faz uma alienação parental sem saber o que está fazendo. Porque ela tá tão magoada, ou seja, o pai falando, olha, sua mãe foi ruim comigo, ela me abandonou. Ou o contrário, seu pai é muito mal. Isso é alienação. E a pessoa tá fazendo sem saber. Então, qual o nosso papel? Ela se vitimiza. Se vitimiza muito, porque ela tá naquela, como falei, naquela fase inicial da raiva. Então, ela quer agredir de alguma forma e usa a criança. Só que nisso ela tá fazendo uma alienação parental. Então, como advogados, cabe a nós conversar isso e tentar abrir os olhos. Olha, isso daí que você está fazendo é uma alienação, pode gerar isso daqui, uma indenização. Você pode, inclusive, ter perda do poder familiar. São coisas muito graves, consequência disso, né? Dessa alienação parental que você está fazendo. Porque muitas vezes a pessoa nem está... Uns até fazem porque quer, porque às vezes tem essa consciência. Então, aí cabe a nós, como advogados, falar, olha, se você continuar, eu não pego o seu caso. Porque é muito grave quando você está fazendo a alienação parental e os riscos que você está colocando ali no processo. Então, é a postura do advogado ali, realmente identificar, conversar, e aí falar, ó, vai melhorar, você já está sabendo, você não está mais leigo no assunto. Então, mudar esse comportamento em prol da criança. Tanto quanto nisso de identificar os mínimos atos e falar assim, olha, não faça isso, muda a sua postura, muda a sua fala, porque isso é uma alienação, como também a gente deve avaliar se realmente há uma alienação, porque muitas vezes vem cliente também falando, o pai ou a mãe tá fazendo alienação, tá fazendo isso, 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 aí a gente ouvindo, olha as mensagens, a gente vai ver as mensagens e na verdade não é uma alienação. Mas né? isso é uma forma meio grosseira, que... Às vezes a pessoa coloca ali, mas não caracteriza às vezes a alienação, né? O advogado ele tem que ter muita cautela ao analisar, muitas vezes buscar um profissional também da psicologia para ver, olha, realmente seria o caso de uma alienação? Faça uma análise, né? Eu vou mandar o cliente conversar com você e tudo, fazer essa interdisciplinaridade para entender, porque nós somos advogados, a gente tem um acolhimento, né, um atendimento mais humanizado no direito das famílias, mas a gente não chega a ser psicólogo. Então, muitas vezes a gente precisa desse apoio também. Certo. E agora me surgiu uma repergunta em cima da próxima pergunta, tendo em vista a sua colocação. Qual a importância do direito sistêmico e se o direito sistêmico é mais importante que a terapia? Por quê? Porque eu sempre falei que pobre vai para o boteco tomar caipirinha, né? E o rico que vai para a terapia, né? Mas esses tempos eu estava numa busca de não engordar mais e me mandarem numa terapeuta e eu fiquei frustrado, porque cheguei lá e falei, me conta como foi sua semana. E aí ela não falou mais nada durante 1 hora, né? Então eu falei, poxa, eu acho que o direito sistêmico ele trabalha de uma forma mais legal. É engano meu ou não? Na verdade, tem que ser o conjunto. Acaba que o direito sistêmico leva para a questão terapêutica também, né? Então, assim, o direito sistêmico, ele é uma forma de você ver o conflito de outra forma. O conflito, o litígio, ele não é um problema. O problema é como as pessoas reagem a ele. E isso parte de todo o sistema, né? Então, assim, do cliente, do advogado, do judiciário. Então, e quando a gente faz um movimento de mudança, tudo muda. Então, quando o advogado que tem uma postura sistêmica, ele acaba por fazer essas indicações para o cliente. Se está vendo que tem muita mágoa, tem muita beligerância, não quer ceder, olha, eu acho que seria bom você ir fazer uma terapia, conversar sobre esse luto, sobre esse divórcio emocional. Então, a gente faz essa orientação. Mas o direito sistêmico, ele visa o quê? A boa comunicação entre as partes. Aquela escuta ativa, ou seja, você vai escutar o que o seu cliente de fato quer por trás daquele conflito, quando ele vem com uma fala muito carregada de emoção, de raiva, e você vai trazer uma comunicação não violenta. Você não vai instigar esse litígio nem quando você for falar com a outra parte. Quando você for falar com a outra parte, mesmo que processualmente no papel. Então, você acaba tendo um comportamento de
mediação, cooperação, conciliação, práticas mais colaborativas, vamos tentar chegar num denominador comum, ou então, não é, quer uma decisão judicial, ok, mas que seja num tempo mais razoável do que aquele monte de peticionamento, com raiva, que não vai ter solução eficaz. É isso aí, Miriam? Não, a Marcela, ainda mais que ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico, ela já falou bem sobre essa diferenciação do direito sistêmico, porque ele vê o todo, né? Uhum. Que ele não vê só aquela briga ali naquele momento, ele está vendo por trás da briga. Para justamente a fala não repercutir no processo, que muito advogado acaba usando palavras, toma a dor do cliente, coloca mais lenha na fogueira, no processo colocando palavras pesadas, e o direito sistêmico, ele é para as partes e para o advogado também, porque o advogado começa a ver, não, eu vou melhorar a minha forma de direcionar, inclusive com o meu outro colega, a forma como eu vou tratar processualmente. Porque o que acontece? Quando o advogado põe lenha na fogueira, o outro advogado vai ler aquilo, que também, às vezes, também pode ser que não tenha visão de direito sistêmico, vai ficar com mais raiva, vai falar para o cliente, olha, a parte falou tal coisa de você, e aí realmente o conflito vai aumentando, que poderia ter sido resolvido. Aquelas audiências, tipo ratinho que você falou no início. Acaba virando isso mesmo. Vira isso. Agora, aí eu brinco, é caso de... caso de família. É barraco de família mesmo, é barraco de família, porque acaba virando, infelizmente. E o direito sistêmico que ele visa... foge do objetivo, né? Total, de que é a resolução do quê? Do problema. E o direito sistêmico que ele visa justamente essa questão mesmo de mediar. Então, Marcela, e essa escola de paz é uma forma de mediação? É uma forma de conscientização. E é uma forma de, como eu falei, conscientização que abre para melhores perspectivas, melhores conhecimentos, porque muitas vezes aquele pai, aquela mãe chega sem orientação, com algo mais fechado, nervoso, querendo só as suas decisões sejam tomadas. E essa escola de paz vai abrindo, vai mostrando que o foco não são eles, são os filhos. É sempre visando o melhor interesse dos filhos, é sempre visando o melhor interesse das crianças. Que, os adultos, os pais, eles têm mania de achar que as crianças têm que se adaptar a eles, mas não. A família inteira tem que se adaptar. E principalmente os pais têm que se adaptar aos filhos também quando há um divórcio, uma dissolução de união estável, porque muda a rotina deles e fica realmente emocionalmente mais difícil para eles. Então aprendem, como eu falei, fazer aquela escuta de todos os envolvidos e não pensando só em si. Só para explicar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, a escola de paz é o seguinte: quando está num processo de guarda, principalmente de guarda, geralmente eles encaminham os pais em horários separados, eles não costumam colocar no mesmo horário, para estarem participando de uma oficina. E justamente nessa oficina, o que eles vão conversar? Com o pai, com a mãe, o quê? Para não ter a prática de alienação parental, como que você vai se comportar ali para tentar, inclusive, um acordo judicial, porque eles vão pegando justamente a questão da guarda, consideração, olha, o filho, vocês têm que estar preocupados com a criança, o casal deixou de existir, mas tem a criança. A oficina de paz, ela é isso, realmente é uma conscientização para evitar uma alienação, para evitar justamente que o processo continue uma guerra. Então, eles vão ouvir esse pai, se esse pai, realmente eles vão, porque eles têm que escrever, se os pais compareceram, isso vai para o processo. Para ver, eles estão com boa vontade, porque mostra a boa vontade dos genitores de, às vezes, tentar fazer um acordo, de tentar melhorar. Então, a oficina de paz, ela é válida. Às vezes, os pais não querem muito, porque não entendem, acham que é desnecessário, mas é justamente para eles entenderem a função do processo, como que o processo vai caminhar e para melhoria de todos ali, né? Tanto do pai, da mãe e do menor. Certo. O nosso programa, ele tem, além da gravação dele e a divulgação no YouTube, no Instagram, ele tem os cortes também, né, de algumas perguntas. Essa próxima pergunta que eu vou fazer é um assunto de âmbito nacional. Foi notícia nacional e até internacional, e é uma oportunidade de um corte bem legal, né? Então vamos lá. O caso polêmico do falecido apresentador de TV, Gugu Liberato, contrasta com a clareza do Código Civil ou o Código Civil deve ser atualizado? Excelente pergunta. Fofoca. E aí, olha só, eu vou trazer ali a minha visão, tá? Para mim, o código ele é claro.
O que que acontece? O problema é que são as interpretações em torno dele, em que cada um se utiliza em melhor benefício. E ninguém né? quer usar o direito sistêmico. Não, nesse Não, caso nesse não. O caso, povo tá preocupado não. é com a fofoca. Em resumo, porque olha só, doutor Bueno, em resumo, o que que é esse caso do Gugu? Ele era supostamente casado, ele tinha supostamente uma relação com a mãe dos filhos, e eu digo supostamente porque deu-se conhecimento de um contrato que eles fizeram, que na verdade ela seria apenas a mãe dos filhos, eles não teriam um envolvimento emocional, né, assim, sentimental de casamento de fato, de uma união de Seria fato. uma barriga de aluguel. Praticamente. Eles não tinham uma intenção de constituir família. Exatamente. É essa que é a ideia, né? Aí surge um rapaz dizendo que teve união estável com ele. Então, assim, para mim, se a gente for analisar friamente, é muito claro. Esse contrato, mas aí depois ela alegou que ela não estava bem psicologicamente para assinar esse contrato. Tá, mas assinou, né? Assim, vai ser avaliada a validade dele, enfim, mas tem-se que foi válido. Ela assinou, então ela sabe que ela não tem um relacionamento. Se ela não tem relacionamento, casamento, uma união estável, ela não tem direito aos bens. Esse jovem que tem união estável, vamos lá, ele consegue comprovar que tem um relacionamento público, notório, com intuito de constituir família? Que, pelo que eu vi, não. Não era. Provou, o Gugu, tinha gente que nem sabia que ele era homoafetivo. Então, assim, não tem como. Então, os dois não têm razão, vamos assim dizer, né? O código é muito claro, porque o código, o que ele fala? O casamento, relação entre homem e mulher, mas agora leia-se também entre duas pessoas, né? Quando tem o surgimento do casamento homoafetivo, para constituir família e tudo mais. Aí, relação de união estável, pública, estável, notória, tá. Se não tem esses requisitos, é tudo muito claro. Claro que vem. Não. Mas e na prática? Na prática, ela diz que eles eram uma família sim, que eles viviam viajando, que eles viviam... Mas ainda podia ser um relacionamento, porque eles eram pais. Então, viajava com os filhos... Mas não que, de fato, eles tinham um relacionamento amoroso de casal. Logo, ela não tem direito à metade de nada. O que ele poderia ter feito? Colocado em um testamento que, olha, essa pessoa que é muito importante na minha vida, mãe dos meus filhos, vou passar os 50% disponíveis que o código deixa para ela, ou 25%, ou vou deixar uma casa para ela não ficar desamparada. Mas não foi o caso. E esse que foi o problema da discussão, porque, na verdade, tem um testamento. Exato. E ela não foi contemplada, ele contemplou os sobrinhos, os filhos, e ela ficou totalmente de fora. Então, o que a gente aprende com... E contemplou... Contemplou os sobrinhos e os filhos. E ela totalmente o namorado fora. não. Essa foi uma história que surgiu depois, que está sendo investigado se realmente ele namora esse cara ou se Exatamente. foi uma oportunidade da situação. Ainda surgiu um outro filho do Gugu, também, né? Que também tá vendo se tem um... Enfim. Mas o que a gente aprende com essa história do Gugu? Primeiro, gente, você quer fazer uma união estável? Faça no cartório registre. Porque é mais uma prova que você tem. É uma questão de segurança. De que você pode ter ali uma relação duradoura. Porque é isso, união estável. Você mostra a sua intenção de quê? De constituir família. Miriam, o telespectador perguntaria, mas qual a diferença da comunhão parcial de bens e a união estável? Na questão, porque é o regime que a gente fala, né? Uhum. O regime da união parcial de bens, ela vale também para a união estável. Inclusive, ela é a regra, a não ser que as partes queiram dispor de outra coisa. Agora, você está falando da questão diferenciar do casamento, aí é outra história. Porque o casamento, por si só, já é válido, é público notório, você tem uma certidão de casamento. A união estável, ela precisa de meios probatórios. Então, por isso que eu falo, gente, casa. É mais fácil casar. Porque a união estável, você vai ter que ter esses meios de prova. E o Gugu rico, conhecido, famoso... a gente não sabe como que vai ser, porque eles ainda estão tentando, ela está tentando, né, a anulação desse testamento, enfim. A gente não sabe as cenas finais desse capítulo, mas ficou isso. E a anulação desse testamento pode também, em cima do que a Marcela falou, reverter os bens apenas para os herdeiros legítimos. Para os herdeiros necessários, onde... E se comprovar que se ela conseguir depois reverter e provar que ela era companheira...
Aí ela entrar, né, na parte na Companheira. legítima, né, do Gugu, porque ela teria direito à parte dela, que Mas- até agora ela não teve, porque até então ela foi tirada totalmente fora, porque o que tá dizendo é não, ela não tinha união estável É. com ele, inclusive os filhos dele, contra ela, o filho, né, parece que agora, antes as filhas estavam contra, agora parece que estão agora a favor da mãe, e só tá o filho contra, dizendo que a mãe nunca foi, Uhum. na verdade, a companheira do pai, o que é muito grave, porque se o filho tá falando isso, Ou seja, olha uma prova. É um uma filho, testemunha, é uma um grande filho. testemunha. então, gente, eu falo, entre união estável e casamento, case, para você não ter uma triste surpresa, porque o problema é na hora da morte. Uhum. Porque aí começa a gente brigar por pouca coisa. Imagina quem tem igual o Gugu, milhão. o cara super conhecido. E agora ela tá nessa situação de ter que provar que ela era companheira dele, para então ela poder fazer parte, então, da partilha de bens dele, do Gugu. Era melhor o Gugu ter alugado o doutor marido para trocar aquela lâmpada. Olha, dá menos trabalho, que agora, depois que morreu, o trabalho que dá. Verdade. Vamos lá então, Marcela. O cônjuge varão pode impedir a varoa de usar o nome de casada por questões comerciais de interesse dele, como nomes de lojas, farmácias ou distribuidoras, por exemplo? Doutor Bueno, só para complementar a última pergunta, Ah, sim. a dica maior, consulte sempre um advogado. Sempre, gente. Sempre. É. Você vai casar, você quer ter uma amiga para ser a mãe dos seus filhos, você quer fazer uma união estável, vai no seu advogado e pergunta o que eu devo fazer para me preservar, para ajudar, enfim, né? Consulte sempre um advogado. Além de consultar advogado, tem uma amiga minha que coloca no Instagram assim, se você for arrumar um namorado, consulte a lista Do Serasa. dos antecedentes Dos criminais Puxa. e do Serasa. Boa, Puxa ficha. boa. Respondendo essa sua pergunta, doutor Bento, com relação a... olha só, o nome é um direito pessoal. Mesmo que com casamento, aquela mulher tenha pego ali o sobrenome do seu então marido, passa a ser dela. O nome é dela. Então, ela que vai Cabe decidir. a ela decidir se volta a usar o nome de Exatamente. solteiro ou não. Ele não tem que permitir ou não permitir. Me lembro agora do passado o caso de Luísa Brunet, Uhum. né? Luísa Brunet era casada com um sujeito que tinha o sobrenome Brunet, que deu a ela com o casamento. Lucinha Lins. E com o divórcio, ela continuou com o nome, né? Porque ela tinha Ela era confecções conhecida. ou boutique, alguma coisa assim, né? Uhum. E ela era conhecida como modelo também, né? Não, e outra coisa também, muitas vezes os filhos acabam tendo só o nome do pai, por algum motivo. E se aquela mulher tirar o nome desse ex-marido, acaba que, assim, muitas acham que, assim, então, os filhos não têm o meu nome. Então, elas mantêm também o nome por ser um nome que é compatível com o dos filhos. Como uma referência, né? Até porque o nome é direito de personalidade, a pessoa, ou seja, ela acaba se incorporando àquilo que você é. Então, você está casada, no tempo que você está casado, todo mundo está te conhecendo por aquele sobrenome. Então, você começou agora um outro capítulo quando você casou na sua vida, quando você escolheu que ia querer utilizar o nome do seu cônjuge. E agora você, poxa, vou ter que trocar meus documentos, todo mundo já me conhece. Realmente, igual eu falei, a Lucinha Lins. Ela foi casada com aquele cantor super famoso, com o Ivan Lins, eles se separaram, inclusive. Ela foi na época que eles se separaram, não tinha essa possibilidade que agora você tem, né? De poder ter essa opção de ficar com o nome, se eu quero ou não. E eles acabaram entrando no acordo e ela ficou com o nome na época, quando eles se separaram, porque ela já era conhecida como atriz, como Lucinha Lins. E eu digo mais, também tem a possibilidade, que agora uma decisão muito recente, assim, deve ter uns 1 ou 2 anos do STJ, de que se a mulher, ela casa também, a mulher ou o homem, pega o sobrenome do outro, mas ela não se adapta, ela fica assim, não me reconheço nesse nome, não me reconheço com esse sobrenome, ela pode voltar ao nome anterior também. Me permita a brincadeira, Marcela Furst. Sem o Furst, ninguém ia conhecer. Exatamente. Né? Mas o Furtz é da minha mãe. E o outro sobrenome seria qual? O meu nome é Marcela Maria Furtz Signori Prado. Então, o Furtz é da minha mãe, Signori é do meu pai e o Prado é do casamento. Signori é italiano. E Furst, alemão. E eu não me reconheço como Prado, tá vendo? Se alguém falar Marcela Prado, eu fico olhando pra cima, vai chamar 200 vezes
feliz e eu, oi, será que sou eu? Eu não me reconheço, tá vendo? Miriam Mendes. Aí é do meu marido, tá vendo? Eu já... Então não dá para tirar. Não, eu fiquei mais pelo Miriam Mendes do que o meu, que era Abreu. Então... Essa é outra pergunta que a Rádio Justiça não vai fazer. Não. Só aqui com o Dr. Bueno. Como calcular o valor justo da pensão quando quem recebe acha pouco e quem paga acha muito? Quais os critérios a estabelecer? Existe algum parâmetro para quem ganha o salário mínimo? É justo, né? Olha a palavra, justo. Isso é muito interessante, porque assim, quem paga sempre acha que está pagando muito, quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. Sendo bem objetivo, né? Trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade. O Código Civil fala de binômio, né? Necessidade e possibilidade. A gente sempre aplica também a proporcionalidade. Necessidade. Os gastos da criança. Tem que fazer uma tabelinha, ver o que ela gasta, escola, remédio, alimentação, enfim. Possibilidade. Aquele genitor, aquela genitora que vai pagar, quais são os ganhos? Como que ela tem, né, de renda? Proporcionalidade, como que os co-obrigados proporcionalmente podem dividir essa pensão. Então, assim, por quê? Co-obrigados, mãe e pai tem que pagar, né? Assim, muitas vezes o pai, ele paga em dinheiro, a mãe, ela paga com a sua renda ali no dia a dia. Então, isso também é uma oferta. O que é proporcional? Se os dois ganham igual, um ganha 1.000, o outro ganha 1.000. Então, eles vão dividir essas despesas em 50-50. Mas, por exemplo, o pai ganha bem mais do que a mãe. Ele fica com 60%, 40%, 65%, 35%. Há uma proporção dentro dos ganhos dele para se definir qual que vai ser, então, essa participação frente às reais necessidades dessa criança ou adolescente. E é isso que o juiz vai analisar. Por isso que é importante, até mesmo para as partes, quando procuram um advogado, eles levaram todos os meios de prova possível, porque o juiz, na hora, ele vai olhar, seu contra-cheque, você ganha quanto? Quais são as despesas efetivas da criança? Quanto que mais ou menos ela gasta com roupa? Ela, por exemplo, qual é o tempo que ela está? Ela está na creche? Ou já está maior? Já está indo numa fase que ela já está no fundamental? Já está fazendo inglês? Então, tudo isso é o que o juiz vai analisar. Por isso que esse critério de justiça é muito complicado. Porque na hora o juiz não está preocupado. É a questão assim, se você está achando o que você acha, deixa de achar. Não, eu vou trabalhar com os dados que você está me apresentando. Então, por exemplo, uma mãe que está ganhando menos do que o pai, ou o pai que às vezes o marido está ganhando menos, eu vou fazer com que ele pague 30%, sendo que ele não tem? Então, qual é o rendimento? E é isso que vai ter que ser provado na justiça. Vai verificar a renda das partes e, de fato, o que se gasta com essa criança. Por isso, guarde mesmo comprovante de compra. Olha, essa criança aqui, ó, é biscoito, não sei o quê, fralda, leite. Leite é caro pra caramba, uma latinha de leite. Então, tudo isso você tem que guardar e é com isso que vai ser analisado pro pedido de alimentos. Pois é, Miriam, agora a lata de leite tá mais cara que a Coca litro, né? Tá caro. É isso aí. Essa pergunta aqui nós até passamos por ela superficialmente ali atrás. Os direitos patrimoniais da união estável, da comunhão parcial de bens, são os mesmos? É porque a gente está olhando o regime, né, doutor Bueno, no caso. Quando você... o casamento, ele tem o que a gente conhece, né? A comunhão parcial, a comunhão universal, a separação de bens, a separação final dos aquestos. E aí, na união estável, o que ela é regido? Que além do código, ele nos diz que, no caso, a regra, né, é a comunhão parcial. A não ser que as partes, elas falam, não, eu quero aqui uma separação de bens e faça-se ali, né, esse adendo no próprio contrato de união estável, que aí vai ter que realmente falar que a separação de bens. Se as partes se calarem, vai ser a comunhão parcial. E lembrando que se qualquer regime que não seja de comunhão parcial de bens, é sempre feito um pacto antenupcial. Tem que ter o pacto. Certo. E nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Quero colocar os microfones e as câmeras à disposição para suas considerações finais. Primeiro a Marcela, depois a Miriam. Muito obrigado, foi um ultra prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, eu gostei muito, o tempo voou, e eu quero, assim, considerações finais. No início, Dr. Bueno falou assim, não é ratinho e a gente não vai falar de DNA. Poderíamos, vou trazer uma polêmica. E quando aquele pai que registrou aquela criança descobre que ele não é pai biológico através de um exame de DNA, e aí?
Cabe Indenização. por dano moral? Depende. E se ele foi enganado, se ele realmente não sabia e ele acreditou que era o pai biológico, aí ele realmente pode pedir uma indenização dessa mulher, sim, por ele ter sido E enganado. na vara de família, não na vara civil. Certo. Miriam, Doutor Bueno, queria agradecer o convite, estar aqui com a Marcela, a gente falar de assuntos tão importantes, porque às vezes quem está nos assistindo, às vezes a gente pensa assim, nossa, como eu falei, guarda compartilhada é dividir tempo. Então são assuntos, né, tão palpitantes que estão na mídia e que a gente aqui falou com o maior carinho, com o maior prazer, e estão aqui sempre à disposição. Tá bom? O doutor Bueno sabe o tanto que eu admiro, tanto que é uma pessoa que mora no meu coração. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. muito obrigado a vocês, muito obrigado aos telespectadores que nos acompanharam esse podcast Grandes Encontros com Laírcio Bueno. Até o próximo podcast. Um grande abraço.